Entrevista do dia. Agora eu dou meu bom dia pra ele, né? O senador de Mato Grosso do Sul, o senador Nelsinho Trade, do PSD. Bom dia, senador. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Rodrigão. É um prazer estar aqui mais uma vez na 97.9. Um abraço a todas aquelas pessoas que fazem dessa emissora, a emissora que, além de bem informar, cuida muito bem do entretenimento, da alegria das pessoas que acompanham essa rádio. Um abraço também ao Noninho, a Gisele, a todos que fazem desse grupo a excelência de comunicação que ele é. Olha só, palavras do senador Nelsinho. Senador, vamos falar sobre a reforma tributária, né? Porque assim, eu tô vendo o nosso governador Eduardo Riedel, direto com o senhor, direto em Brasília. Foi aprovado aí, pessoal, com 53 votos favoráveis, né? 24 contrários, né? No plenário do Senado, na última quarta-feira, a proposta de emenda à Constituição da PEC, da reforma tributária. Senador, temos que nos preocupar ou temos que tirar o pé do acelerador e falar assim, olha, vai dar tudo certo? Afirmar alguma coisa nesse momento é prudente dizer o seguinte: a reforma tributária começou a andar. Ué, mas por que você está falando isso? Porque fazem 30 anos que essa matéria está ou na gaveta de um ou na mesa de outro, sem ela ter um resultado efetivo que todos nós esperamos que tenha. Qual é o mérito principal da reforma tributária que faz com que ela possa ter tido, como teve, quase 60 votos no universo de 81? O mérito principal é a sua simplificação e a sua unificação. Que a partir do momento em que ela estiver simplificada e unificada, quer dizer o quê? Que todo esse emaranhado, esse novelo de impostos que cada um de nós tem para poder pagar, e muitas vezes a gente paga sem ver num produto, num serviço, numa prestação de ações da sua profissão, não vai mais ter aquela gama enorme de impostos que pesa nas costas do trabalhador e na costa de quem vai abrir um negócio ou empreender. Mas, senador, só para te entender então, é o seguinte, vamos supor, tá? Temos mais de 10 impostos a serem pagos. Isso quer dizer, a unificação se torna um imposto, mas eu, empresário, eu, trabalhador, eu vou pagar mais barato ou não? Vai pagar mais barato. A expectativa dessa implementação é fazer com que a transparência possa ser maior, porque hoje o Rodrigão resolve abrir o seu próprio negócio. Você está com saúde, está com idade, tem todo um know-how na área que você quer abrir. Aí você tem um recurso guardado com você para você abrir esse negócio. A primeira coisa que o Rodrigão tem que fazer antes de pôr esse negócio dele para funcionar é contratar um escritório de contabilidade para poder saber quais impostos que você tem que pagar, e muitas vezes você começa já a dispor do seu recurso para poder fazer a legalidade daquilo que você quer empreender. Isso está errado. A gente precisa fomentar a condição do povo brasileiro, da sociedade brasileira, dela poder andar com as suas pernas, empreender, em cima disso gerar emprego, gerar renda para a sociedade como um todo. Você vai num supermercado, compra um produto. Se você abrir a carga tributária que tem nesse produto, é imposto de tudo que é jeito que você jamais imaginaria que poderia estar embutido naquilo ali. Tem produto que a gente paga o dobro, né? A partir do momento que isso tiver simplificado e organizado, você já vai ter uma percepção maior que a transparência vai acabar colocando, para que você saiba o que está embutido de imposto naquilo ali. Quando você tem uma matéria em que você precisa decidir se vai votar sim ou se vai votar não,
A partir do momento que você decide, você pode ter a certeza que ou você vai acertar ou você vai errar. Mas quando você não decide nada, você já errou. Então, o que eu quero te dizer? A intenção do Congresso brasileiro é fazer com que a máxima que eu vou falar para você agora e que a população vai ouvir possa ser verdadeira. Você chega para qualquer deputado, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, e pergunta para ele: você é a favor da reforma tributária? Quase 100% vai falar: sou a favor da reforma tributária. Aí você abre a reforma tributária que está sendo proposta. Aí começam as divergências. Uns falam: não, do jeito que está, vai concentrar muito imposto a nível de uma caixinha só. Os estados e os municípios vão ter que ir com o pires na mão para pedir o imposto que lhe é devido. Aí foi criado, em cima disso, um conselho que vai gerir, vai tirar o poder dessa caixinha, um conselho paritário que vai gerir a distribuição dessa questão tributária. Outra coisa importante, Rodrigo, a partir do momento que se aprova uma lei, a primeira pergunta que as pessoas têm que fazer antes de entrar nesse conflito político de polarização, que é uma realidade no nosso país, e se nós estamos no meio político, a gente tem que admitir isso e se colocar nesse contexto. A partir de quando que vai valer o que vocês estão aprovando? Porque as pessoas precisam se prevenir. Então, essa também é uma notícia boa, que somente em 2029, ou seja, daqui 6 anos, é que vai começar a ter as alterações nos tributos que já existem hoje. E só daqui 10 anos é que vai passar a ter toda a unificação e a simplificação pretendida. Então, tudo que nós estamos falando aqui agora, e abro aqui um parênteses, a gente precisa ver como que a Câmara vai votar, porque a palavra final desse texto é da Câmara dos Deputados. Foi para o Senado, aprovado no Senado, volta para a Câmara agora. Antes, só para você compreender, é assim que funciona o rito legislativo lá. Qualquer matéria que inicia numa casa, seja na Câmara ou seja no Senado, ela vai para o lugar em que ela não iniciou, se discute, se aperfeiçoa lá e depois volta para poder ter a revisão final. Ou seja, começou na Câmara, foi para o Senado fez a revisão, alterou aquilo que tinha que alterar, na nossa visão, porque cada parlamentar tem a sua visão. E agora volta para a Câmara. A Câmara vai dar a palavra final. Então, as alterações que o Senado fez, a Câmara está de acordo? Ali são 513 deputados. Então, a discussão sempre é mais acalorada lá, é mais cotovelada para todo que é lado. Estando o texto pronto, como a gente espera que esteja ainda esse ano, vai para o presidente da República para ele ou sancionar ou vetar, totalmente ou parcialmente. Ou seja, depois disso ainda volta para o Congresso, se tiver algum veto a ser apreciado. Congresso é quando se une Câmara e Senado junto, na mesma sessão. E aí a gente vai decidir se o veto que o presidente fez é para ser derrubado ou é para ser mantido. Somente a partir daí é que vai passar, correr o cronômetro e o prazo para a implantação desses impostos novos, que é a sua unificação, o IVA, e a sua simplificação. Ou seja, somente no ano que vem, quando exaurir o rito legislativo dessa situação, é que as coisas vão começar a serem
para valer. Senador, eu tenho uma pergunta, eu acredito também que é a pergunta dos ouvintes em todo o Mato Grosso do Sul. O nosso estado está em pleno desenvolvimento, vem rota bioceânica, a gente é a capital mundial da celulose, em Ribas do Rio Pardo, estamos atraindo investimentos bilionários para o nosso estado, só que há uma grande preocupação, né, em relação à reforma tributária. E aí eu gostaria que o senhor falasse sobre o assunto, que é o seguinte: a gente não pode comparar o que o Mato Grosso do Sul arrecada ou paga de tributo em relação a São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. E aí que está a grande preocupação, por exemplo, do nosso governador do Acre, do governador do Nordeste, daquele estado pequenininho. Porque assim, se de fato, né, vem para melhorar, como que como que vocês trabalharam lá dentro de Brasília, escutando, debatendo a arrecadação? Por quê? Como vai melhorar sendo que eu posso perder essa balança não equilibrada? Excelente pergunta sua, muito perspicaz. Qual que é a forma que nós, estados em que temos uma menor estrutura energética, uma menor estrutura logística, uma menor estrutura de população, qual a estratégia que esses estados, dentre eles Mato Grosso do Sul, faz para poder competir com São Paulo, com Rio Grande do Sul, com Paraná, com Rio de Janeiro, com Santa Catarina? A gente lança a mão dos incentivos fiscais e tributários. Então vamos dizer, o Rodrigão tem R$100 para investir na sua empresa. Se ele for investir em São Paulo, ele vai ter à sua disposição mais energia, mais estradas, mais estrutura de movimento econômico à sua disposição. E ele vai ter que investir R$100 lá. Aí ele olha para Mato Grosso do Sul fala assim, para você investir aqui, você vai ter uma redução dos seus impostos numa fase inicial, compensada essa redução pelo número de empregos que você vai gerar no negócio que você vai fazer, ou seja, fomenta o emprego, além do que o poder público vai fazer com que algumas tarefas que você tem que fazer para você implantar a sua empresa possa ser também absorvidas pelo poder público. Então, em vez de você investir 100, como você ia investir em São Paulo, para poder colocar o seu negócio em pé em Mato Grosso do Sul, em função desses incentivos fiscais, aqui você vai investir 60. Aí o empresário faz conta, e todo empresário fala, é melhor a gente ir para Mato Grosso do Sul. Isso fez com que a gente alavancasse muitas frentes de novas cadeias econômicas no nosso estado, além do presente, da dádiva divina de termos aqui uma posição geográfica privilegiada e de um solo fértil que, se você plantar eucalipto, dá, se você plantar soja, dá, se você for para pastagem, para gado, dá. Ou seja, a gente é um estado muito rico naturalmente, tem águas para tudo que é lado, essa coisa toda. Então, essa questão dos incentivos fiscais, eles, na reforma tributária, eles têm lá um texto que eu me posicionei contra esse texto de acabar com os incentivos fiscais em qualquer estado daqui 10 anos. Aí eu falei, como que nós vamos conseguir competir com estados mais fortes do que o nosso? Ah, mas daqui 10 anos não sei o que, é muito tempo, não interessa. O que a gente tem que fazer agora vai refletir nos nossos netos, nos nossos filhos, nas pessoas que vivem com a gente, no ambiente, no território em que a gente vive. Então essa é uma discussão que com certeza a Câmara ainda vai levantar, porque ela teve corpo no Senado, não teve a maioria dos votos, porque os estados lá se unem, são fortes e acaba ganhando daqueles que são fracos. O critério, fracos no que eu digo, sob o ponto de vista político, de representatividade. São Paulo tem quase 80 deputados federais. Mato Grosso do Sul tem 8. Quase 10 vezes o número. Como que nós vamos conseguir competir em termos de números com esses estados? Então eu quero dizer para você, Rodrigão, o seguinte: ainda tem muita coisa para correr de água por debaixo dessa ponte. Mas o mais importante é o sistema tributário brasileiro hoje, ele é uma aberração. Ele tem tanto imposto, que coloca o Brasil, o país, como um dos países que mais impostos cobra da sua população.
Isso está certo? Não está certo. Já que a gente, quando vai fazer as interlocuções das andanças políticas que a gente faz, as pessoas nos cobram, eu não consigo abrir um negócio, porque só de imposto eu tenho que pagar tanto. Eu comecei a fazer o meu negócio, quebrei no meio do caminho. Hoje eu estou com um monte de conta para pagar, não consigo capital de giro, estou com meu nome inadimplente. Isso tem que mudar. Se queremos fazer e promover um desenvolvimento econômico, nós temos que dar o primeiro passo. E esse primeiro passo foi justamente essa questão de colocar para andar a reforma tributária. Senador, uma coisa eu te afirmo e afirmo aos seus ouvintes. Melhor do que está, com certeza vai ficar. Bom, senador, vou pedir licença. Atenção, Três Lagoas e Dourados. Fiquem agora com a sua programação local. Campo Grande região. Eu volto aqui com o senador Nelsinho Trade, do PSD, para falarmos sobre reforma tributária. Bom, melhor que já está. Eu sempre digo aqui, para a gente que faz jornalismo popular, senador, que é o seguinte: eu, enquanto cidadão, eu tenho que me preocupar sim, porque Lógico. eu sou a cadeia final desse processo, onde eu compro um produto da indústria, da fábrica, do serviço, e isso, então, vai baratear para mim. Mas o empresário, ele está satisfeito? As federações das indústrias, vocês ouviram, senador, durante todo esse percurso? Sim, eu tenho uma interlocução assim bastante franca, aberta, com os setores organizados do nosso estado. É a minha característica. O meu gabinete lá é tido como gabinete sem portas, de portas abertas. E eu fiz a interlocução com a FIEMES, eu fiz a interlocução com a OAB, eu fiz a interlocução com o Conselho Regional de Medicina. Por quê? Eles mesmos vêm atrás da gente. E não é só atrás de mim. Foram atrás da Soraya, foram atrás da Tereza, para poder levar a eles a preocupação de cada categoria. No nosso entendimento, há uma pacificação favorável dos setores que eu ouvi no que tange a aprovação desse texto. Então, quando o governador Riedel me ligou, ele me disse assim: eu estou preocupado porque o critério usado pelo relator coloca Mato Grosso do Sul em função da sua população, que não é grande, nosso estado é jovem, foi um dos últimos estados a ser criado. A nossa renda per capita é alta, porque o movimento econômico aqui é do agro, isso eleva a renda per capita, e o fundo de participação dos estados em função desses dois critérios também é baixo. E o critério que ele usou para poder distribuir o Fundo Regional de Desenvolvimento foi esse, e coloca Mato Grosso do Sul em penúltimo lugar. Dessa forma, está muito ruim para nós. Vamos tentar uma interlocução com o relator para a gente poder ver se melhora alguma coisa para nós. Na mesma hora, eu liguei para o senador Eduardo Braga, transmiti para ele a preocupação do governador Eduardo Riedel e, de pronto, porque eu já estou lá ao lado desse senador do Amazonas, esse primeiro tempo do nosso mandato, esses 4 primeiros anos, e ele de pronto falou: Nelsinho, pede para o seu governador vir hoje à tarde que eu recebo vocês dois. E assim foi. O Riedel chegou lá, pegou um avião daqui, na mesma hora, foi para lá, chegou e nós fomos no andar de baixo, porque é no mesmo prédio que é o gabinete dele, no andar de baixo, do meu. E explicamos isso para o Eduardo Braga. Ele falou: olha, o Amazonas, que é o meu estado, ele é lá de Manaus, capital do Amazonas. Ele tem o mesmo perfil de indicadores do que Mato Grosso do Sul. Vocês não acham que eu, sendo do Amazonas, eu iria querer botar um critério que pudesse dar um horizonte melhor para os nossos 2 estados que têm o mesmo perfil? Nós achamos que você queria. Só que eu não consigo, eu entraria nessa guerra já derrotado. Por quê? Porque vai se juntar os senadores do Nordeste, do Sul e do Sudeste e vão derrotar a minha proposta. Então, a forma constitucional que eu achei, porque ela é inquestionável, vez que ela é constitucional, para poder definir o critério do fundo de investimento, foi essa. Aí nós falamos: mas vem cá, como que nós podemos fazer para poder reparar essa constatação que nos colocou em penúltimo lugar? Ele falou: ó, eu tenho uma ideia, vou discutir com vocês.
Vocês têm o fundo de investimento de vocês. Temos. Ele funciona, ele dá uma condição para quem está no executivo fazer as obras, levar os resultados, organizar as estradas, pavimentar até cidades, porque ele foi aperfeiçoado. Esse fundo vai se findar em 2033, pela reforma, pelo meu texto. Em função dessa situação de vocês, eu vou estender por mais 10 anos o término desse fundo. Então, em vez de 2033, ele vai se findar em 2043. Fica bom para vocês? O Riedel olhou para mim e falou, melhora muito para nós. Aí, eu me comprometi com o relator, ouvindo o governador do meu estado, que está com os papéis e com as contas abertas dia após dia, falando para mim o seguinte, se ele colocar isso que ele falou para você, para nós do Mato Grosso do Sul, tá bom. Eu esperei o texto entrar, que ele botou aos 52 do segundo tempo. Hoje em dia, a determinação da arbitragem é aumentar quanto mais o tempo da prorrogação. E colocou exatamente aquilo que ele falou para nós. Ou seja, para Mato Grosso do Sul, além de todas as questões de simplificação e unificação da reforma tributária, essa questão será muito benéfica para o nosso Estado. Eu fui questionado porque hoje, Rodrigão, qualquer matéria que você vota, qualquer fala que você faz lá, a população hoje ela está muito mais sintonizada e politizada do que outrora. Se você fizer assim uma análise bem nua e crua, as pessoas hoje sabem mais o nome dos ministros do Supremo do que do centroavante da seleção brasileira. Elas estão acompanhando a política. Então as pessoas me questionaram. Pô, mas por que você fez isso, que não sei o que aconteceu? Eu falei, gente, eu vim para cá pelo voto dos sul-mato-grossenses. Eu ouvi da boca do governador que do jeito que o relator colocou, ficou muito bom para Mato Grosso do Sul. Como é que vocês querem que eu me porte? Eu votei a favor, por isso. Porque ficou bom para Mato Grosso do Sul. E eu espero, se Deus me der essa graça, de estar vivo em 2043 para poder ver que eu acertei. Porque lá é que nós vamos ter a noção exata do que o que a gente fez foi certo ou errado. Bom, senador, quero agradecer a participação do senhor aqui. Pelo que eu estou entendendo também, né, e quem está nos ouvindo em todo o Mato Grosso do Sul, essa discussão vai permanecer no ano de 2024, assim a gente torce também. Eu acredito, eu volto a falar, eu acho que um cidadão, uma senhora que está tomando café agora, ela tem que se importar sim quando o assunto é reforma tributária, porque vai atingir o filho dela, o neto dela, o bisneto dela, e para todos nós a evolução do Brasil. O senhor falou uma coisa muito importante, eu concordo plenamente. Eu acredito que quem está na governança, lá em cima, né, no legislativo, no judiciário, eu acho que tem que se olhar para o Brasil. Tem que se olhar para o desenvolvimento do Brasil. E quando a gente toma, né, eu até disse recentemente aqui para um entrevistado do Tribunal de Justiça que eu falei o seguinte, nós, jornalistas, nós não somos médicos, nós não somos advogados, nós somos políticos, mas a gente tem que entender pelo menos o que a gente está falando. E quando um parlamentar, senador, ele joga, né, pelo partido, mas não joga pelo país, a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar. Se ele tá ali falando, né, de imediato que ali é ruim, ali é bom, mas ele não sabe argumentar sobre uma reforma tributária que coloca o desenvolvimento do país nas mãos dele, eu acho que a gente tem que também avaliar isso. E eu imagino que seja isso, os bastidores em Brasília. É verdade. E uma coisa importante, Rodrigão, a ser colocada, uma reforma dessa que estava há 30 anos parada, ela deu o start da sua tramitação, do seu início, no governo Bolsonaro. Quem desenhou grande parte dessa reforma tributária foi o próprio governo anterior, o governo Bolsonaro com Paulo Guedes. Então, essa fala de que essa reforma tributária é desse, não é. Reforma tributária é uma causa de um país, não é de um governo A, B ou C. E só não votamos no governo Bolsonaro porque tivemos pautas tão importantes quanto que nós votamos. Como a reforma da Previdência, que equacionou essa questão principalmente para os
prefeitos, para os governadores, para o próprio país. Novo marco legal do saneamento. Teve uma pandemia no meio. No meio ali. teve essa pandemia que parou tudo, você não conseguia nem sair de casa. Então, é muito importante que a gente diga que essa reforma ela é do Brasil. Ela não é do governo A, do lado da esquerda, ou do governo B, do lado da direita. Não existe isso. Ela pode ter distorções que venha a dar algum problema lá na frente? Pode. E como que nós vamos consertar isso? Olha que dado importante. A maioria dessas alterações, Rodrigão, aprovadas e, vamos dizer, sancionadas pelo presidente, para elas passarem a valer, elas vão precisar ainda ter uma votação pelo Congresso de uma lei complementar. Por exemplo, a gente atendeu as cooperativas. A gente atendeu na reforma tributária, que eu digo o Congresso, a classe dos profissionais liberais, advogados, médicos e aqueles que têm Conselho Federal e que têm órgão regulador. Para poder fazer valer aquilo que está no texto para essas particularidades, ela não vale de imediato. Ela precisa ser votada e apreciada por uma lei complementar pelo Congresso Nacional. Então, meu amigo, você que vive de pauta e precisa de polêmica para poder trazer um ou outro aqui para conversar com seus ouvintes, pode ficar tranquilo. Você tem um cardápio enorme no ano que vem. Olha, que seja um ano de desenvolvimento, senador, pelo amor de Deus. Para você chamar quem você quiser aqui e discutir a matéria A, B ou C. Bom, senador, obrigado pela sua participação. Forte abraço, feliz em vê-lo, viu, senador? Obrigado, Rodrigão. Você sabe da minha admiração que eu tenho por você. Você é uma pessoa talhada à comunicação. Para nós é um orgulho ver o seu sucesso cada vez mais, você se colocando no patamar da liderança. Amém. Da comunicação sul-mato-grossense. Obrigado a todos. Amém. Valeu, pessoal. Senador Nelson Trade do PSD, pessoal, ao vivo aqui comigo falando sobre reforma tributária.